tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio aí do Hora de Juice. Meu nome é Joel Bakchat, sou CTO hoje na F-Câmara e hoje a gente vai falar aí de um movimento, de uma grande parceria que a gente tem dentro da F-Câmara e vamos falar com a Aline, que representa esse movimento, que está à frente de toda essa iniciativa e vamos entender um pouco mais do que é o PROA e por que essa ação que a gente tem aí dentro desse eixo de São Paulo é tão bacana. Aline, prazer te receber aí, bem-vinda. Joel, obrigada pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho sobre o PROA, sobre o nosso projeto e espero que todo mundo goste. Maravilha. Aline, eu sempre gosto de focar um pouco no começo na pessoa, né? Falar de trajetória, até porque, assim, para explicar um pouco o que a gente foca no podcast, sabe, Aline? Aqui a nossa pegada é muito transição de carreira, como a gente começa, até porque, assim, eu acho que a carreira de TI ainda tem uma bolha, que quem está dentro, né, tem uma visão muito bem definida, né, de onde pode chegar, do que precisa fazer para evoluir, mas eu acho que quem está fora, eu ainda sinto isso, que quer vir, mas tem muita vida do que é esse ecossistema, e a gente tem vários caminhos para isso, né? Então, eu queria que primeiro você falasse um pouco, né, da tua carreira, como é que foi isso, e aí depois a gente conectar isso pro Proa, que eu acho que vai ser importante para muita gente aí que talvez esteja começando a pensar, pô, como é que eu posso entrar nessa área e veio o Proa como um caminho. Perfeito, Joel. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou a Aline, sou natural de Santa Catarina, de uma cidade super pequena chamada Videira. E eu tive que sair de Conheço. terra da Perdigão. E eu tive que sair de lá muito cedo porque era uma cidade muito pequena que não tinha muitas possibilidades de trabalho. Então eu precisei sair de Videira, fui para Florianópolis, fiz faculdade na Federal de Santa Catarina, depois morei em alguns países, Argentina, Canadá, fiz meu mestrado na USP. Mas acho que o ponto de partida da minha história é sempre essa: eu precisei sair de Videira para encontrar minha carreira, para me desenvolver. Né? E eu sempre pensei sobre isso. Eu falei, poxa, será que todas as meninas vão ter oportunidade, né? Todas as pessoas vão ter oportunidade de viver o que eu vivi, de conhecer outros mundos, outras histórias? E aí depois eu conto um pouco do Proa, né, que resolve esse problema. Que bom, que pena que o Proa não existia na minha época, porque eu adoraria ter feito o Proa, né? Porque basicamente é te ajudar a pensar sobre o seu futuro, sobre todas as possibilidades. Né? Então, falando um pouco sobre a Aline, hoje eu sou CEO do Proa, né? Comecei minha carreira em educação, comecei trabalhando na Saraiva Educação. Acho que provavelmente todo mundo já consumiu algum conteúdo da Saraiva, né? Ou um livro, ou um sistema de ensino, enfim, né? A gente produzia muita coisa. Depois disso, eu trabalhei na Somos Educação, que foi a empresa que comprou a Saraiva, que é a antiga Abril. Acho que todo mundo também já consumiu algum material da Abril. Então, eu fiquei trabalhando, né, sempre com educação, sempre trabalhando com novos negócios. Então, apesar de eu trabalhar em editoras, a minha função era sempre fazer coisas que não fossem livros. Né? Então, que fossem produtos digitais. No comecinho, né, quando era mato ainda, a gente falava de produtos digitais, ninguém sabia do que se tratava. Então, sempre trabalhei com isso. E depois eu fiz uma migração para o Instituto Singularidades, que é uma faculdade de formação de professores. Eles tinham lá o objetivo de escalar, eles queriam levar essa faculdade para todo o Brasil, e isso, obviamente, deveria acontecer de forma online. E aí, depois disso, eu migrei para o PROA, para ajudar jovens da escola pública a conseguirem o primeiro emprego, né? A gente brinca que o PROA é um lugar, né? O PROA, para quem entende de barco, né? É o que direciona o caminho, né? Então a gente mostra o caminho, todas as possibilidades para que esses jovens mudem de vida e transformem suas vidas. Então, falando um pouquinho sobre mim, Aline, sempre trabalhei com educação, gosto muito de trabalhar, mas sempre na perspectiva de escalar, né? Como que a gente leva educação de qualidade para mais pessoas e principalmente para as pessoas que não têm o acesso tão facilitado, que a gente sabe que é a maioria. É legal você ouvir um pouco assim da tua carreira, Aline, porque eu acho que o TI hoje tem muita gente que tem sonhos com TI e tal, mas eu pelo menos percebi que a maior parte do teu tempo você teve alguma coisa ligada com educação, né? Você teve algum ponto que foi ligado com algum aspecto. E eu acho que isso é importante destacar assim para as pessoas, porque para mim, por exemplo, TI é natural como respirar, tanto que eu sempre até brinco, se eu não fosse desenvolvedor, se eu não trabalhasse com desenvolvimento, o que eu ia fazer? Não sei, provavelmente, sei lá, ia vender coco na praia, porque eu não faço ideia do que outra coisa que eu seria. Então, assim, eu acho que esse chamado, né, essa vocação que a gente tem natural, é algo que a gente sempre tem que dar ouvido, né? Tu sente que hoje, assim, no Proa, né, a carreira que você teve, foi realmente algo que você sempre quis estar muito perto?
Eu amo gestão, né, Joel? E acho que a minha formação é em administração, então o que eu gosto de fazer é gestão. E fazer gestão na educação é o melhor dos mundos, né? Porque você realmente melhora a vida das pessoas. Então eu acho que é muito importante você ter um objetivo. Eu não sei com o que eu trabalharia se não fosse com educação, com certeza alguma coisa com gestão, mas eu acho que é super importante a gente buscar esses caminhos. E acho que o mais legal de tudo, e isso serve para tecnologia, serve para todas as áreas, é que a gente vai viver muitas histórias. Quando eu comecei minha carreira, eu não imaginei que eu trabalharia num terceiro setor, num instituto, numa ONG, né? Eu imaginei sempre que eu fosse trabalhar em outras empresas, né? E as coisas foram acontecendo para esse movimento de chegar até o terceiro setor, que é onde eu me conecto, onde eu vejo realmente que o meu trabalho tem impacto na vida de muitas pessoas. Mas eu acho que as coisas acontecem naturalmente e a gente pode ter várias carreiras, né? Até para fazer um paralelo dentro de tecnologia. Você pode começar como programador, depois você pode mudar para QA, você pode trabalhar com UX, enfim, você pode criar várias coisas e as coisas vão acontecendo, acho que de forma mais natural, assim, não foi nada planejado na minha carreira. Eu queria ser uma boa gestora, uma boa executiva, sempre tive o sonho de ser uma executiva, porque eu acho que existem poucas mulheres executivas e eu queria ser uma dessas mulheres para ser referência para outras meninas, mas as coisas foram acontecendo naturalmente, assim, não foi tão planejado quanto eu gostaria. Às vezes eu acho legal isso, né? Você fala, ah, não foi planejado, porque a gente sempre teve essa característica dentro das empresas, por exemplo, em ter PDI, né? Plano de desenvolvimento de carreira e tal. Mas eu não acredito muito em PDIs que são muito longos, né? Eu acho que assim, a gente pode fazer um PDI para 2 anos, mas isso eu acho que é uma construção que a gente sempre tem que estar revendo, né? Porque pega a minha função mesmo, né? Hoje o LinkedIn conta lá como CTO, né? Em 2010, por aí, 12 anos atrás, você nem nunca se ouviu falar disso, né? É uma necessidade que nunca teve. Então, uma carreira de uma pessoa dura mais do que 12 anos. É difícil, eu acho, que você ter essa visão para frente, né? Isso vale para tudo, né? O teu caso, eu acho que é muito isso, né? Exatamente. E eu não gosto muito de planejamento de longo prazo, viu, Joel? Eu gosto de coisas curtas. Acho que o mundo muda muito rápido e a gente muda também, né? A pandemia fez com que a gente mudasse muitas coisas, né? Talvez o Joel de 2 anos, ou a Aline de 2 anos, com certeza não é a Aline de hoje. E a gente vai mudando nossos objetivos, as nossas crenças. Eu acho que o mais legal, eu gosto de planejamento de 3 meses, né? Porque eu acho que 3 meses a gente consegue ter alguma gestão sobre isso. 1 ano, 2 anos, mas eu acho que o mais importante é a gente estar aberto a novos caminhos. Eu gosto muito da lógica de estar preparado. Né? Eu acho que, pelo menos na minha carreira, sempre que eu fui, né, comecei como trainee, depois analista sênior, coordenadora, gerente, diretora, CEO, até CEO, eu sempre me preparei para o próximo passo. Eu não sabia exatamente onde seria o próximo passo. Né? Porque, por exemplo, no seu caso, era um cargo que nem existia, né? No passado nem existia esse cargo, então não teria nem como você se planejar. Mas você falou, quero me preparar para um cargo de gestão maior do que o que eu tenho hoje, né? Porque as nossas funções vão mudando no longo do caminho, né? Hoje eu não faço mais, a minha função principal é estratégia, é deixar as pessoas felizes no meu time, para que elas fiquem motivadas, é garantir que todo mundo queira estar no pro. É muito diferente do que eu fazia no passado, mas eu gosto dessa lógica de pensar no curto prazo. Eu acho que o curto prazo ele é melhor porque ele te dá mais tranquilidade, senão gera uma ansiedade gigantesca de uma coisa que você não tem controle nenhum, né? Porque a única coisa que a gente tem controle é sobre o nosso esforço. Eu posso me esforçar mais, posso trabalhar mais, posso aprender mais, mas todo o resto pode acontecer uma pandemia no meio do caminho, a gente sabe que pode acontecer agora, né? Isso muda tudo, né? Você tem coisas que não estão sobre o seu controle e a sua gestão. Então eu acho que pensar dessa forma de menorzinho, sabe, no curto prazo, eu acho que ajuda mais e diminui a ansiedade, porque senão a gente começa a criar uns monstros do que a gente precisa fazer e é tão longe do que a gente está hoje que a gente não consegue nem vislumbrar isso, né? Então, eu gosto de pensar menorzinho, mas sempre uma melhoria contínua. Acho que faz mais sentido para esse mundo que a gente vive e foi isso que eu fiz com a minha carreira. Eu sempre tinha um sonho, né, no final que era ser CEO, mas assim, eu não sabia exatamente o que ia acontecer até eu chegar nesse lugar, né? E se eu ia chegar nesse lugar, porque poderia não chegar também, né? Claro, com certeza, com certeza. Eu acho que o poder de a gente se adaptar é um grande diferencial que a gente tem, né? Eu queria perguntar para ti, porque, como eu falei, a galera que escuta aqui a gente é muito pessoal que está começando na carreira ou está querendo fazer transição, assim e tal. Então, antes de a gente partir e falar mais do Proa, eu queria que você desse um conselho para essa galera, Aline, sabe, de que está começando, que está querendo fazer a transição. Qual que é o conselho principal que a Aline daria para esse pessoal? Já meu conselho é: entreguem mais do que espera de você. Faça mais do que as pessoas esperam de você. Sempre faça mais, não importa. Pode ser a coisa mais
boba do mundo. Você está lavando a louça, lave a melhor louça que você puder. Isso vai fazer a diferença, porque se tudo é errado, pelo menos você é melhor do que você era ontem. Então eu acho que o conselho é: se prepare. Se prepare de verdade, faça mais do que esperam de você, se prepare mais. Sente na cadeira primeiro do que alguém te falar agora a cadeira é sua, que você pode sentar. Então eu acho que esse é meu conselho, faça mais do que esperam de você. Isso ressoa muito comigo porque eu sempre penso da seguinte maneira, né? Quando você está fazendo isso, entregando o seu melhor, você não faz isso para a empresa, você não faz isso para a pessoa, você faz para você, né? Você faz isso para levar a sua barra, né? Não é levar lá da empresa, né? É uma coisa muito pessoal, né? Você sabe que uma coisa que eu sempre falo para todo mundo do meu time é assim: você está se comparando com você mesmo. Você precisa, e é para você, não é para o pro que você está fazendo isso, não é para a empresa que você está trabalhando, é você. Você é o protagonista da sua vida. Você não pode ser coadjuvante na sua vida. Você pode ser na vida dos outros, mas na sua vida você precisa ser o protagonista. É para você, nunca é para a empresa. Você não está estudando mais para a empresa, você não está trabalhando mais, você está trabalhando mais para você, para adquirir mais conhecimento que vai te servir de base para alguma coisa no futuro que você ainda não sabe, mas que com certeza vai ser válido. Eu até vou fazer um comentário aqui à parte. O pessoal que trabalha com a gente do nosso programa de formação, que se conhece, ele deve estar pensando assim: ah, isso aqui foi combinado com a Aline, isso aqui foi combinado. Foi combinado. E não foi, cara, não foi combinado mesmo. Porque eu sempre falo assim pra. Não foi mesmo? Porque eu sempre falo isso pra eles, assim, sabe? Tipo, o que você tá estudando aqui agora, o que você tá investindo, você não tá fazendo pra empresa, não tá fazendo pra F-Câmara, não tá fazendo nada. Você tá fazendo isso por você, né? Quando o pessoal, antes mesmo de entrar na F-Câmara, quando é no Hackathon, eu sempre costumo abordar esse tema, conversar com esse pessoal, falando, cara, não é uma questão de certo ou errado, não é uma questão de realmente querer pessoas desse perfil. Não, a gente quer pessoas que estão no momento de investir na carreira. E se você não quer investir nesse momento na sua carreira, não tem nada errado com isso. É o seu momento. É o seu momento. Só que se a gente te trazer para cá, para dentro da empresa, você não vai ser feliz, né, cara? Você não vai, não tem sinergia, porque assim, o nosso intuito é o quê? Pegar alguém que está no momento de querer transvestir na carreira, de investir em si mesmo, de investir em ter um projeto melhor, pegar essa energia e transformar algo que vai ser tanto benéfico para a pessoa como para a empresa. Então, eu sempre falo, muito do meu papel é esse. Então, assim, cara, você não vai fazer nada por mim, você vai fazer algo por você. E o meu papel é pegar essa energia de você fazer algo por você e aplicar algo que também vai ajudar a empresa. E a gente vai caminhar num caminho conjunto. Ô Joel, e só para complementar a sua fala, hoje, né, no Pro, a gente tem muitas pessoas doadoras que são muito bem-sucedidas, né? A maioria, e assim, eu posso dizer de carteirinha, não tem ninguém que não ralou. Todo mundo que conseguiu ralou, não tem almoço grátis. Eu não tenho almoço grátis mesmo, assim. É ralar, é a sua carreira, você é o protagonista, você tem que fazer mais, você tem que entregar mais. Eu gosto muito da lógica da milha extra, né? Sim. Você fazer. Sempre. Se é pra correr, corre um pouquinho a mais, faz um pouquinho a mais. Eu gosto muito de esporte, então as minhas referências sempre vão ser de esportes. Mas é porque é sobre isso, sabe? O melhor jogador do mundo, com certeza ele treinou mais do que os outros. Além de talento, tem esforço, né? O Oscar Schmidt tem um exemplo que ele fala que ele terminava os treinos e ele ficava lá arremessando, ele fazia mais 500 arremessos todos os dias. Então, ele treinava lá, sei lá quantas horas com o time ia embora, ele ficava lá fazendo arremesso. E aí todo mundo fala, é talento? Não, é treino. Então, acho que é sobre isso, é sobre se esforçar, e se esforçar mesmo, e se esforçar pra gente, tá? Porque às vezes a gente fica fazendo, eu tô me esforçando, mas não tô, sabe? Não tô fazendo o que eu deveria fazer, não adianta mentir pra gente mesmo, dá pra mentir pros outros, mas pra gente não pode. Tem uma coisa que eu até brinco com o pessoal que trabalha comigo, que é, cara, nunca faça nada por mim. Eu tenho o maior medo de alguém que olhe pra mim. Eu vou fazer, mas eu vou fazer por você. Eu falo, cara, não faz por mim. Não faz nada por mim. Faz por você mesmo. Se for pra fazer por mim, não faz. Faz por você. Faz por você. Senão, não vai. Lá na frente, isso, cara, vai virar frustração, vai virar um sentimento de culpa, vai virar um sentimento de que, pô, eu deixei o meu projeto pra atender o teu projeto, então nunca abandone seu projeto. Nunca. É isso aí. E agora, aproveitar que você puxou um pouquinho do Proa, apresenta pra nós o Proa, fala um pouquinho do Proa, o que é, o que essa galera que tá ouvindo, porque eu tenho certeza, Aline, que essas pessoas, muita gente que vai te ouvir aqui, vai enxergar o Proa como um caminho. Então, por favor. Gente, eu sou super suspeita de falar do PRO, porque eu sou apaixonada por esse projeto. O PRO é um instituto, uma ONG, que foi criada há 15 anos, por 3 pessoas, né, pela Suzana Lehmann, que é a esposa do Jorge Paulo Lehmann, e por mais 2 empresários do mercado financeiro, Marcelo Barbará
e Florian Bartunek, e eles tinham uma crença que emprego muda a vida. Então eles falaram, poxa, a gente acredita que um jovem da escola pública, talvez ele não tenha tido oportunidade, mas se ele conseguir um emprego, ele vai gerar renda, ele vai poder continuar os estudos, ele vai mudar de vida. E aí eles falaram, porque a gente conhece tanta gente, tenho certeza que as pessoas adorariam empregar esses jovens, e aí eles descobriram que ninguém vai empregar ninguém. Se o jovem não for bem formado, e por isso que aqui a gente falou sobre formação e correr atrás, ninguém vai contratar ninguém. Então o PROA é uma ONG que ajuda jovens a conseguirem o primeiro emprego, e a gente tem um curso de programação na linguagem Java que a gente trabalha. Então o que a gente faz? A gente seleciona jovens que querem mudar de vida. O jovem que vai fazer o que precisar ser feito para mudar de vida. Então a gente tem uma formação de 6 meses, né? É uma formação técnica, então a gente ensina programação, então a gente ensina lógica, depois a gente ensina a linguagem de programação. A gente tem um módulo comportamental, que é qual que é o meu projeto de vida? Eu quero ser programador na empresa tal. O que eu preciso fazer para chegar lá? Então a gente treina também simulação de entrevistas, como é que funciona o mercado de trabalho, quais são os rituais, enfim, tudo que ninguém nunca ensinou a gente na escola. E por fim a gente tem um módulo cultural, porque no fim do dia, quando a gente entrar na empresa, a gente vai falar de programação? Vai. Mas você vai precisar falar de outros assuntos. Então é importante que você tenha cultura para poder falar de outras coisas. E a gente tem uma crença que a hora que a mosquinha da cultura pica ali, todo mundo vai gostar de cultura e você vai buscar mais isso. Então é essa formação. E quando a gente termina a formação, a gente emprega esse jovem em até 6 meses e a gente acompanha esse jovem por mais 3 anos. Então o PROA é a porta de entrada para o jovem, né? A gente quer diminuir esse gap da escola, né? Porque a escola ela forma para muitas coisas, o que é muito legal, mas ela não forma para o mercado de trabalho. Isso está super claro para a gente e as empresas têm outras demandas. Então o nosso papel é diminuir esse espaço entre, né? Ser a ponte entre a escola, né? O final do ensino médio com o mercado de trabalho, né? Conectar esses jovens que têm vontade, né? Que estão com garra, que querem mudar de vida e que estão com muita garra de aprender, que já sabem programação depois do nosso curso, a se conectarem com as empresas e mudarem de vida, porque a gente entende que a partir do momento que esse jovem gera renda, ele vai poder mudar a vida dele, ele vai poder continuar os estudos e provavelmente os filhos desses jovens vão ter uma vida melhor e assim ele quebra o círculo da pobreza, né? Eu sou na minha família, por exemplo, a primeira geração que fez faculdade. Caramba. Isso muda a vida. Isso realmente muda a vida. Né? Meus pais estudaram até a 4ª série, eu já pude estudar numa faculdade federal, já fiz mestrado, já morei fora. Então, o estudo, ele é um divisor de águas. Só que o trabalho, ele garante que você continue os estudos. Né? Então, o PROA é essa ONG que ajuda o jovem. A gente tem uma premissa muito importante no PROA, que é todo jovem importa. A gente acredita que todo jovem é capaz de ser bem-sucedido. O que precisa primeiro ele precisa querer, né? Porque se o jovem não quiser, não tem milagre. Sim. Partindo da premissa que o jovem quer, a gente vai fazer de tudo para conseguir. Hoje nós temos mais de 260 empresas que contratam esses jovens. A nossa taxa de aprovação, né, de empregabilidade é acima de 85%. Então a gente realmente emprega os jovens até 6 meses, mais de 85% dos jovens que passam pelo nosso projeto. Tem uma evasão baixíssima, né? Porque a gente tem mais de 26 candidatos por vaga. É um processo super difícil porque a gente dá tudo para o jovem. A gente empresta computador, a gente paga vale transporte, a gente paga uniforme, todas as visitas culturais são pagas pelo PROA. Então o jovem realmente não paga nada, é gratuito. E quando eu falo é gratuito mesmo, não é depois quando consegue um emprego vai ter que devolver, não, nunca vai ter que devolver. É o que a gente quer que esse jovem tenha sucesso e avise para os amigos que ele tem sucesso para outros jovens fazerem o PROA, esse é o nosso principal objetivo. Mas o que a gente acredita é que isso muda a vida, né? Hoje todo mundo fala sobre empregabilidade, né? Tem muitos cursos aí que você paga depois. Enfim, todo mundo fala sobre isso. O PRO existe há 15 anos, então a gente fala sobre isso há muito tempo. E a parte boa é que o PRO é gratuito, né? Então o jovem nunca vai pagar por esse curso, que é um curso super caro, de altíssima qualidade, são 440 horas de formação e assim, uma formação para a vida. A gente quer que o PROA seja a melhor jornada da vida desse jovem. Joel, uma coisa super legal que a gente faz no PROA a gente dá o melhor que a gente pode. O melhor tecido da camiseta, é o melhor computador, é a melhor aula, porque a gente quer que o jovem vivencie o que existe de melhor para ele falar. Eu quero o que tem de melhor para a minha vida. E a partir disso, eu quero lutar para ter sempre o melhor. Então, a gente tem o compromisso de dar o melhor. A gente não economiza, não. A gente quer o melhor mesmo
para que ele viva essa experiência e que ele fale, cara, essa é a chavezinha que eu precisava para virar e agora eu estou num outro patamar e posso competir com outras pessoas que vieram de uma estrutura familiar muito mais sofisticada, com muito mais dinheiro, mas eu estou aqui de igual para igual e com o meu esforço eu vou poder ir além. Então o PROA é essa ONG, além do curso do Pró-Profissão, que é o curso de tecnologia, que é o que os nossos ouvintes aqui têm mais conexão, a gente também tem um outro curso, que é a plataforma PROA, que também tem essa mesma pegada, só que não é de tecnologia. Então lá a gente não forma programadores, a gente forma jovens para o primeiro emprego, né? Para ser estagiário, assistente, auxiliar, enfim, mais nas carreiras administrativas e tudo mais. Mas a gente tem esses dois, mas é a mesma lógica, a gente seleciona o jovem, forma e entrega, basicamente isso. Sensacional. Eu gosto muito dessa fala de, eu quero que ele experimente o melhor, eu quero que ele realmente tenha essa sensação, porque para mim isso faz toda a diferença, faz todo sentido. Porque uma coisa é uma promessa que é muito distante, que é um dia no futuro, mas se você começa, né, ter essa experiência desde já, né, com certeza isso vai servir como um potencializador. Exatamente. E a gente precisa ter referências, né, Joel? Então a gente traz muita gente pro Pro para falar, né? Pessoas que já foram jovens, que já passaram por essa vida, porque assim também, gente, não é fácil. A vida em qualquer área é difícil e na área de tecnologia também. Então a gente conta, né, como é que funcionam os perrengues da vida, né? E como é que a gente reage, né, sobre isso, como que a gente mostra. Mas assim, ter a melhor experiência pra gente é fundamental, assim. É isso que a gente espera dos nossos jovens e que eles se dediquem também de forma 100% pra gente, pra aproveitar essa oportunidade, porque no fim do dia passa rápido, né? São só 6 meses. Legal. E como é que foi essa evolução? Falou que o Pro tem 15 anos, né? Eu queria entender como é que foi essa evolução ao longo do tempo, né? Como é que isso já nasceu num módulo, esse módulo deu certo e continua até hoje? Ou houve uma evolução, uma experimentação? Como é que foi essa jornada? Joel, muita experimentação. A gente começou com um curso administrativo, num primeiro momento, então a gente ensinava tudo que era de administração, né? E também a parte comportamental. Parte comportamental e cultural a gente teve desde o começo, porque a gente entende que o primeiro emprego tem muito mais a ver com competências comportamentais. É como que eu me porto, como que eu me esforço, como que eu aprendo, como que eu sou resiliente no primeiro feedback negativo que eu vou receber, porque ele vai acontecer, né? E eu não fujo da empresa, eu falo, beleza, vou tomar isso como um aprendizado e amanhã eu vou vir melhor. Então essa parte comportamental, ela sempre existiu, né, e continua existindo, a parte cultural também. O que a gente foi modelando foi os módulos técnicos, né? A gente mudou o nosso curso para programação faz 2 anos, porque a gente entendeu que existia um gap muito grande de tecnologia e uma empregabilidade muito mais rápida. Antes disso, a gente formava para administração. Então, hoje, o nosso módulo é tecnologia, e que deu muito certo, porque existe uma demanda muito grande por esse tipo de profissional e é muito mais fácil de você colocar no mercado de trabalho. Mas são muitos aprendizados. O PROA, ele vive em constante evolução. Então a gente fazia, isso é muito bacana, a gente fazia 300 jovens. A gente começou lá no começo com 60 jovens, aí depois a gente fez 150, depois a gente foi para o Rio, fez mais um pouquinho no Rio de Janeiro, a gente começou em São Paulo. Depois a gente foi para o Rio, aí o Rio não deu certo, aí a gente voltou para São Paulo, a gente fazia mais ou menos 500, 600 jovens. Só que a gente tinha um sonho, quer dizer, que é o nosso sonho agora, de chegar em 300 mil jovens. E aí um dia, numa reunião de conselho aqui, contando os bastidores, a gente falou, poxa, se a gente faz 300 jovens por ano, a gente quer fazer 300 mil, ninguém vai viver para ver esses 300 mil, né? Uhum. E no modelo presencial, né, era um modelo que muito rígido. A gente falou, poxa, esse modelo não vai escalar, a gente não vai conseguir, a gente precisa formar mais jovens. E eu brinco que a pandemia veio e deu o empurrão que a gente precisava para transformar esse curso em online. E foi quando a gente mudou também para tecnologia. Então a gente mudou tudo no período de pandemia. Mudamos para tecnologia, mudamos para online. Agora ele é um modelo híbrido, né? Mas ele pode voltar a ser online. Acho que presencial 100% ele nunca será, porque inclusive para tecnologia a gente entendeu que é importante que seja online em alguns momentos, porque essa é a vida real. Então é um processo que a gente foi sempre melhorando e sempre olhando para as empresas. O que o mercado de trabalho pede? E foi o mercado de trabalho que falou, Proa, começa a trabalhar com tecnologia, porque esse é um gap gigantesco e falta mão de obra e a gente está disposto a contratar esses jovens. Só que você precisa me mandar um jovem bem formado. Então, a gente olha muito para as empresas, né? O que as empresas demandam, né? Quais são as áreas que mais demandam jovens? Porque a gente está falando também aqui do primeiro emprego, né? Então, a gente sempre tem que olhar para esse lugar. Primeiro emprego, jovens e também o que os jovens querem, né? Porque também a gente faz um curso que ninguém quer,
né? Tem algum, quero um curso de operador de máquina. A empresa quer, mas nenhum jovem quer fazer esse curso, também não resolve o nosso problema. Então a gente sempre está muito olhando para o que o mercado quer e para o que o jovem precisa, né? Então, a nosso papel é de entender. Então, hoje a gente tem um curso de programação. Pode ser que em 2025 a gente tenha outro curso, pode ser que a gente tenha um curso de dados, pode ser que a gente tenha um curso de UX, né? Enfim, tantas outras demandas que forem surgindo. E a gente está sempre em constante mudança. Hoje a gente trabalha com linguagem Java. Pode ser que no próximo semestre a gente trabalhe com Python. Ou pode ser que surja uma nova linguagem que vire tendência e a gente mude para essa nova linguagem. Então é sempre um processo de amadurecimento, mas é sempre a construção do modo técnico, que esse pode mudar de acordo com as demandas de mercado, comportamental e cultural. Porque o ser humano, a gente parte da premissa que o ser humano ele é complexo, né? Ele não é uma coisa só. Eu não consigo só programar, só codar. Eu preciso conversar, eu preciso me relacionar, eu preciso Com falar de certeza. outros assuntos, até para dar ideia no meu produto e transformar esse produto em algo melhor, né? Então a gente entende que é a composição desses 3 itens que formam o PROA. Eu até corroboro muito com a tua ideia, porque aqui no podcast é uma coisa que eu sempre repito e é proposital. Não é questão de realmente, não, eu esqueci que eu falei isso. Não, toda vez eu realmente gosto de falar. Para nós, hoje em dia, é mais importante a cultural, a comunicação do que a programação. Programação eu também ensino aqui dentro, né? Eu também te pode ensinar e colocar, né? Mas o cara ter a cultura certa, o cara realmente ter o interesse, o cara realmente saber se comunicar, para nós faz toda a diferença. Não é à toa que a gente é uma consultoria, né? Então, assim, consultoria você tem que falar, você tem que vender a sua ideia, né? Você tem que se comunicar. E, assim, pelo menos para nós, depois também da pandemia, essa questão da comunicação se tornou mais importante. Até porque, assim, a gente tem muito ferramental, né? Para chats aqui mesmo, a gente como está gravando aqui, você está num canto, eu estou aqui no outro. Isso é muito vasto, mas assim, isso não substitui presencial, nem de perto. Nem de perto. Então, assim, a necessidade de a gente ser mais proativo e buscar se comunicar melhor, mais do que nunca, tem que ser relevante, tem que ser significativo e tem que ser uma preocupação. Então, eu sempre tento vender isso, que o cara ele pode até ser excelente em desenvolvedor, ele pode ser um cara extremamente autodidata, mas se ele se comunicar mal, ele vai ter dificuldades. Eu super concordo, Joel. E a gente fez esse estudo, né? A gente perguntou para várias empresas, né? Ah, é? Porque a gente falou, poxa, o que precisa ter? O que um jovem precisa ter, né? Para começar no primeiro emprego? E aí apareceram as competências que a gente trouxe socioemocionais, mas apareceu muito forte a competência de comunicação. E a gente falou até mesmo na tecnologia, porque a gente partia de uma hipótese que na tecnologia, se você souber programar bem, é o suficiente. E a resposta das empresas foi não. Precisa programar bem, mas precisa se comunicar, porque no dia a dia ele vai precisar se comunicar. E se comunicar de forma escrita e falada, porque hoje em dia, como a gente usa, como você mesmo falou, muitas ferramentas digitais, chats, né? A pessoa precisa se comunicar. E é diferente, às vezes você coloca um monte de ponto de interrogação, parece que você está sendo agredido. Né? Então você tem que tomar muito cuidado com como você se comunica de forma escrita e também de forma falada, até para você conquistar mais clientes, né? Para esse cliente renovar projetos e continuar. A comunicação ela é muito importante e a gente sabe que existe um desafio muito grande quando a gente fala de tecnologia. Muito, muito. Né? Então, hoje no PROA, isso é muito interessante. A gente aumentou nossa carga horária de comunicação, porque a gente entendeu que ela era muito necessária para os nossos alunos. Além da programação, era importante que eles se comunicassem, né? E como você falou, as empresas formam dentro, vocês ensinam a programar dentro. Né? Porque você vai, inclusive, vai ter que fazer ou saber outras linguagens e tudo mais. Agora, comunicar e as competências socioemocionais, que é como você vai reagir, principalmente à frustração, ao não, ao negócio que dá errado, é muito mais sobre isso do que sobre o positivo. O positivo todo mundo sabe lidar. Um dia feliz é um dia feliz e fácil para todo mundo. Um dia difícil é aí que a gente conhece o profissional. Então, a gente precisa formar esse jovem para isso. E a gente aqui, Joel, a gente testa muito o jovem. A gente faz coisa para o jovem se frustrar, sabe? Para tentar, não deu certo, vai ter que madrugar, vai ter porque a vida real é assim. Né? Sua empresa não vai falar, jovem, agora você vai ter 2 meses para fazer isso. Não, é amanhã. Se vira. Dá seus pulos, né? Como a gente fala aqui, dá seus pulos, se vira. E é assim que funciona. Então, a gente tem que preparar
os jovens para atuarem dessa maneira, né? A gente gosta muito que a gente brinca que é o jeitinho proa de fazer as coisas. Então, para ensinar realmente como é a vida real, melhor treinar aqui, né, num ambiente controlado, seguro, e depois estar preparado para o mercado de trabalho. Eu acho que até a gente está falando muito aqui do jovem e tal, porque o cara que ele tem, sei lá, 1, 2 anos de experiência, eu acho que ao pouco ele já tem essa percepção. Mas eu ainda percebo que a galera que está começando ainda, digamos assim, não valoriza essa parte de maneira bem significativa, né? Ele foca muito no código, foca muito no realmente o que é técnico e não tem essa percepção. E é engraçado porque eu acho que essa dor, pode ser dessa maneira, é algo que não é só as empresas que trabalham com tecnologia perceberam. Essa dor eu vejo na comunicação das empresas também que ensinam. Então eu vejo isso muito na comunicação do Alura, eu vejo isso muito na comunicação da própria Rocket City, deixando claro, cara, que isso é uma dor. Realmente, se você não sabe se comunicar, nosso curso mesmo, que a gente tem aqui, trilhas internas de soft skills, tem mais de 260 horas, só de soft skills. Não, é super, super importante. Deixa eu agora te perguntar, eu acho legal essa ideia do Proa, fantástica de colocar na programação, mas eu acho que você vendeu bem sobre isso do Proa, como ele funciona, e para quem agora está ouvindo esse podcast e quer entrar no Proa, sabe? Qual que é o step, o que eu posso fazer para o Proa me enxergar? Bom, basicamente a gente tem um processo seletivo, né? Então é só entrar no nosso site, que é o proa.org.br. Dentro do site do Proa a gente tem 2 cursos. O Pro Profissão, que é o curso de programação, e já peço desculpas pelo nome, mas a gente não é muito criativo, então é Pro Profissão, para trabalhar. E a plataforma Proa, que é a plataforma do Proa. Então a gente tem esses 2 cursos. Eles têm inscrições abertas de forma recorrente, então quem quiser o curso de programação, as inscrições vão começar em março, na segunda semana de março, então é só entrar no nosso site. Como que é o processo seletivo do Pro Profissão, que é o curso de programação? Tem uma provinha de português, uma provinha de matemática, depois você vai ver um vídeo sobre programação para entender se realmente é isso que você quer, e aí você tem várias atividades até chegar na avaliação final, que é uma banca. Porque a gente tem hoje mais ou menos 3.000 candidatos por vaga. Então a gente precisa escolher 150 candidatos por semestre. Então a gente sempre olha o jovem que está no melhor momento, ou seja, no melhor momento para fazer o Proa. Que ele tem disponibilidade, que ele está afim, que ele ama tecnologia, né? Então esse é o nosso processo seletivo. Para quem quer fazer o curso de programação. Para quem não quiser fazer o curso de programação e quiser fazer a plataforma Proa, e pode fazer a plataforma e depois o Pro Profissão, que é esse curso preparatório para o primeiro emprego, também é só entrar no nosso site. Aí é uma provinha mais fácil de português e matemática, caso seja aprovado ou aprovada. Ele começa o curso e a gente tem datas específicas, então não é um curso que começa todo dia, porque a gente tem uma turma, né? Então a gente forma um grupo para que exatamente tenha uma comunidade, ou seja, as pessoas se ajudem, sejam alunos da mesma turma, e a gente tem turmas a cada 3 ou 4 meses, né? O Pro Profissão são 2 turmas, começa sempre uma por semestre, e agora a gente tem também o lançamento em Recife, então a gente vai ter uma turma do Pro em Recife, nossa primeira saidinha de São Paulo em tecnologia para outro lugar, mas a ideia é que a gente tenha em outros estados também. Mas basicamente é entrar no nosso site, fazer o processo seletivo, e aqui, Joel, uma dica, faz com calma o processo seletivo. Ele não é um processo difícil, ele é um processo que a gente está testando a sua vontade de participar do Proa. Então faz as atividades, tudo como é pedido, não faz marromeno, porque não é sobre ter QI alto, é sobre ter vontade. Então o esforço é diferente, então faz com calminha, porque vai dar certo. Mas basicamente é assim que funciona o nosso processo seletivo. E por que a gente faz um processo seletivo? Porque a gente quer o jovem que está afim. A gente quer a pessoa que está afim de fazer o curso. É um curso gratuito, mas alguém pagou por esse curso, então a gente toma muito cuidado de escolher realmente os jovens que estão mais afim desse curso, porque a gente sabe que isso vai mudar a vida deles. E uma pessoa que desiste do curso é um dinheiro que a gente deixou de investir num outro jovem que estava afim. Então a gente toma bastante cuidado com isso. Faz todo sentido para mim. Quando você fala desses números, né, é uma concorrência alta e tal, né? É a mesma coisa que acontece no nosso programa de formação. A concorrência é bem alta também nesse processo. Aí eu vejo que muitas pessoas ficam um pouco com medo e falam, cara, não é a hora para mim, eu vou fazer isso aqui quando eu estiver mais pronto e tal. Para esse pessoal, Nini, qual que é o teu conselho? Eu gosto de uma frase muito boa, que é assim, tá com medo, vai com medo mesmo. Sensacional, sensacional. Tá com medo, vai. A gente tenta fazer, João, um processo seletivo muito inclusivo.
Então a gente é muito carinhoso no processo seletivo. Não é aquela coisa tipo, ninguém agride ninguém no processo seletivo. A gente realmente explica como funciona. É muito comum que o jovem às vezes não passe de primeira, mas que tente. A gente tem jovens que tentaram 4 vezes. E aí, quando esse jovem tenta, eu falei, cara, agora a gente vai passar esse jovem, porque 4 vezes, isso que é resiliência, é isso que a gente espera num jovem. Então, eu acho que o processo faz, tenta e faz uma, caso não passe, faça uma reflexão no que aconteceu para você não ter passado. Né? A gente tenta dar um retorno para todo mundo do que aconteceu, mas eu acho que precisa fazer, precisa tentar, faz parte da vida. E aqui os nossos ouvintes já é uma galera que quer tecnologia, né? Então já tem uma predisposição para fazer o PRO porque quer tecnologia, porque não adianta querer fazer o PRO profissão e querer fazer medicina. É verdade. Então, porque não vai funcionar. Então, você já gosta de tecnologia, já tá ali, ó, já tá um passinho acima dos outros. E eu acho que é muito sobre o fazer com atenção todas as etapas. Ele é um processo mais trabalhoso do que difícil. A gente não quer que ele seja um processo difícil, a gente quer que seja um processo que você faça uma reflexão. E a gente sempre fala, cada etapa, fala, mas isso faz sentido para você? É o seu momento? Você realmente quer isso? Porque o jovem precisa querer. Então, é um processo diferente dos outros. A gente não quer selecionar e escolher. A gente quer que você reflita, você, candidato, reflita sobre se o PROA é para você. Se o PROA faz sentido para você também. E não o contrário, né? Legal. Isso aí corrobora muito também, né? A gente também tem casos aqui e as pessoas já entraram até para a Câmara, algumas saíram e tal, mas a gente tem causas também no programa de formação onde que a pessoa tentou 4 vezes e passou na quarta, quinta vez no programa de formação. E eu acho que assim, o pessoal acaba ficando com esse receio, mas na realidade tem que pensar da seguinte maneira, né? Você ser reprovado num processo seletivo desse é só um feedback, é um feedback da situação atual. Até porque, assim, você pode acontecer duas coisas com você quando você vai no processo seletivo, né? Você pode estar melhor do que você pensava, você pode estar pior. Mas nenhuma delas é um estado definitivo, né? É só a tua situação atual, naquele momento, como você está sofrendo, o que você precisa melhorar. Até porque, assim, como você falou, né? A gente também tenta dar o feedback para todo mundo. Não é fácil, não é algo que dá para ser preciso dar um feedback para todo mundo. Às vezes a gente não consegue ser assertivo em todos os feedbacks de retorno, até porque, assim, cada vez que a gente roda um programa de formação nosso, a gente tem 4.800 pessoas, 5.000 e poucas pessoas aí para cima. Então, assim, dar feedback para todo mundo é difícil, mas eu vou dizer para você, mesmo que você não consiga o feedback que você esperar, só o fato de você participar, você vai perceber que você tem um feedback. E eu acho que tem 2 pontos importantes. A primeira coisa, feedback é percepção. É o que pareceu naquele momento. Não necessariamente é uma verdade, é o que pareceu para aquela pessoa. Então é muito importante você entender o que pareceu para outra pessoa. Pode não ser o que você faz, mas pareceu. E o segundo ponto infelizmente, a gente e vocês, né, a gente não tem vaga para todo mundo. Eu adoraria pegar os meus 3.500 candidatos, mas eu não consigo fazer um curso para 3.500 jovens, não com essa qualidade. Então eu consigo fazer para 150 por semestre. Então é sobre isso, que a gente precisa escolher. Eu não tenho para todos, né? Então a gente acaba criando alguns critérios para fazer esse processo seletivo. Então é importante entender. Por exemplo, no nosso site a gente coloca detalhadamente quais são as etapas. Então faz muito bem feito essas etapas, que a chance de você passar é muito maior. Normalmente, por que as pessoas não passam no PROA? Porque elas desistem, tem que mandar um vídeo, ela não manda. Aí a gente tem que ficar cobrando o jovem, tem que fazer uma atividade, não faz naquele prazo. É muito mais sobre perder prazos e não fazer do que fazer e não conseguir. Eu acho que isso é uma dica importante. Então, aqui no Pro a gente trabalha com jovens que nunca programaram. Né? Essa é a nossa essência. É um jovem que nunca programou e que vai sair programando, né? Então, mas que ele fez todo o passo a passo. Ele quer muito participar, viver essa experiência, né? Então, eu acho que só para fazer o resumo, é sobre percepção, feedback é sobre percepção, é sobre como o outro te percebeu e a gente não pode dar vaga para todo mundo. Por isso que a gente cria um processo para escolher. Mas isso não significa que você é pior ou melhor. Significa que naquele momento tem pessoas que foram melhores do que você nesse processo seletivo. Sem falar que, né, Aline, não sei qual a tua percepção, mas o processo em si já é uma aula, né? Você já está aprendendo, né? O processo já é uma aula. Super. Super. A gente trata o nosso processo seletivo como um processo formativo. A gente tem essa preocupação, porque é sobre isso mesmo. Então, é por isso que o pessoal, às vezes, é muito cheio de dúvida, e a gente está aqui para responder mesmo essas dúvidas, sem problema nenhum, mas a gente também sempre bate nesse martelo. Faz.
faz, vai fazer, tenta ir. Ah, mas eu pensei em mudar de carreira hoje e a inscrição só vai ter hoje. Faz, entra. Entra, vai lá ver, participa do processo, né? Até porque assim, o nosso, falando um pouco do nosso aqui, sabe, Aline, a gente tem uma última fase do processo de seleção que é de 2 semanas. Dessas 2 semanas é como a gente faz um hackathon, só que é um hackathon um pouco diferente do que a gente vê por aí. Não é um processo que você fica conectado 24 horas por dia, né? Tem todas umas características diferentes desse processo. E dentro dessas 2 semanas, a pessoa que conseguiu chegar até aqui, ela ainda não foi selecionada. Só que olha que legal, dentro desse processo vai ter vários profissionais que vão falar com essa pessoa. A gente tem várias palestras sobre o que é Agile, sobre o que é metodologia, sobre desenvolvimento. Várias pessoas da minha equipe interagem com essa galera e dão conhecimento. Então, assim, essas 2 semanas é uma imersão. É isso, é um super aprendizado. É um super aprendizado. Porque ali tu tá aprendendo que sistema, né? Exatamente. E assim, provavelmente esse aluno vai encontrar essas pessoas no futuro. Com certeza. E acho que um ponto também aqui é uma dica já para quem vai começar a trabalhar. Tome muito cuidado com seus relacionamentos. Porque o mundo é muito pequeno. Em todos os setores o mundo é muito pequeno. Então, pessoas que você trabalhou numa empresa, é possível que você encontre essas pessoas em outras empresas. Então, trate todas as pessoas bem. Seja uma pessoa agradável, porque a gente vai encontrar essas pessoas mais pra frente. Então, acho que esse é... E o mercado, eu acho que assim, o mercado também hoje, ele tá mais permissivo. Então, assim, as pessoas conseguem ser sêniores mais rápido, né? Você não tem tantas exigências para avançar isso, mas uma coisa eu vou dizer para ti, em relação a relacionamento, cara, aprenda a fazer relacionamentos, aprenda a lidar com opiniões que são divergentes, porque assim, se você, por mais que você seja excelente no que você faz, mas se cada empresa que você sai, você fecha uma porta, o nosso mercado não é tão grande assim, cara. O nosso mercado, e isso vai te limitar bastante assim lá na frente. Até porque assim, as empresas têm um lado social e assim, as empresas, por mais ser empresas que buscam lucro, visam realmente ter capital, aumentar capital, elas estão aprendendo a ter características sociais muito importantes. Então, assim, várias empresas hoje em dia, inclusive a F-Câmara, bota na meta de diretores, de lideranças e tal, cara, um bom relacionamento entre as pessoas. Então, se o cara saiu de uma empresa dizendo que você foi motivo, e se você tem recorrência disso, cara, você não vai avançar. Você vai ter tua carreira estagnada, você vai ter. Até porque, assim, falando de metodologia de desenvolvimento, né? Tem várias vertentes que a gente fala de squads que são stream flows, né? Então a gente fala de, cara, modelos de comunicação. Então, aquela perspectiva que a gente tinha, o hacker de antigamente, né, o programador de antigamente, que era aquele cara que programava muito, botava o fone de ouvido e abaixava a cabeça para programar, cara, isso morreu. Isso não existe. Hoje em dia, eu prefiro desligar alguém que é super esperto na tecnologia, mas se comunica mal, do que alguém que não manda tão bem, mas joga junto com o time, que realmente todo mundo gosta desse cara, todo mundo compra a briga dele, todo mundo quer ajudar ele, porque é um cara que sabe se comunicar, sabe se criar um ambiente que é favorável. Até porque, como você mesmo falou, né, Aline, não é fácil na nossa carreira. Então, assim, em muitos momentos do nosso dia de trabalho, a gente vai passar muitas vezes, talvez, mais tempo com essas pessoas do que com a nossa própria família. Então, isso tem que ser um ambiente saudável, né? Eu acho que esse é o mais importante. Assim, todo mundo quer trabalhar com alguém que é bacana, com alguém que ajuda, né? Às vezes você faz uma coisa para um outro colega porque ele é tão bacana que você até vai perder tempo, mas você fala, eu vou ajudar porque ele é muito legal, ele sempre me ajuda. E eu acho que as empresas, elas têm uma relação de confiança, como se fosse na família mesmo, né? Uma pessoa que você confia, que você sabe que está contigo, você vai ajudar muito mais essa pessoa, né? Então eu acho que isso é super importante. E eu gosto também de uma frase muito grande que é: a gente acha que a gente é muito especial, mas a gente não é. Ninguém é genial, ninguém é mais especial. Então a gente precisa ser uma boa pessoa. A gente precisa ser um bom profissional, a gente precisa ser um bom colega, porque ninguém é mais inteligente do que hoje em dia. Inclusive, a tecnologia ela é muito mais inteligente do que nós, seres humanos. O que a gente é melhor ainda? A gente sabe se relacionar. Então, acho que precisa gastar energia. Eu tinha um gestor bem no começo da minha carreira, quando eu era trainee, e aí um dia eu pedi uma mentoria para ele. Ele falou, Aline, é o seguinte, numa empresa, o mais importante é que você se dê bem com as secretárias. Aí eu falei, secretárias? Como assim? Ele falou o seguinte, porque elas sabem tudo o que acontece na empresa. E se elas gostarem de você, elas vão te ajudar muito. Se elas não gostarem de você, elas vão atrapalhar a sua vida.
Então você precisa estar próximo, você precisa entender como que a empresa funciona, quem são as conexões. Às vezes é uma pessoa que ela não tem o cargo, mas ela tem poder. Ela é um influenciador dentro daquele squad, daquela estrutura. Ela não é o diretor, mas pode ser que ela mande mais, porque ela tem um poder, uma influência sobre os colegas que a tomada de decisão dela seja mais importante. Então é muito importante a gente entender e a gente ser uma pessoa agradável. Gente, ninguém gosta de gente chata. Principalmente no trabalho. Você gosta de gente que te ajude, que tá junto, né, que faça as coisas boas. Então eu acho que e tem que ser racional esse processo. Quando eu entendi que eu precisava usar isso de forma racional, não é emocional, é olhar estrategicamente. Quem são as pessoas influentes, quem são as pessoas que têm poder, como que eu ajudo essa pessoa. Quando eu descobri que o meu sucesso estava atrelado a ajudar meu chefe, eu falava, o dia que eu conseguir ajudar meu chefe a ter sucesso, eu também teria sucesso. Isso mudou minha vida. É muito sobre isso, né? A gente tem que ficar muito atento a essas conexões que acontecem na carreira. E quando você começa a sua carreira, se você já tiver essa percepção, você está uns 5 passos na frente das outras pessoas. Tem gente que passa uma carreira inteira e não consegue entender esse racional de estrutura de uma empresa. Se você já começar desde o começo com isso, você já ganha muito tempo mesmo. E até fazer uma vírgula aqui, que nem pode dar a impressão que aqui a gente está falando de meritocracia. E não é meritocracia que a gente está falando. A gente está falando de relações. A gente está falando de ter relações aqui no meio. Então, assim, quanto mais você progride, e não estou falando só de TI, né? Para mim, isso é uma regra universal para qualquer tipo de carreira. Quanto mais você progride na sua carreira, mais o teu trabalho depende do resultado das outras pessoas e menos do teu diretamente. Exatamente. No começo, o teu trabalho é muito focado naquilo que você entrega, mas depois, conforme a tua carreira vai avançando, cada vez menos o teu trabalho deixa de depender de você e depende das pessoas que você se relaciona. Então, assim, mesmo o desenvolvedor, que hoje em dia é um cara que muito novo, tem um poder aquisitivo muito alto, né, muito alto, ele tem um teto. Ele tem um teto. E se ele quiser passar desse teto, ele também vai ter que ter essa percepção. Então, assim, isso é uma regra que é universal. E, de novo, ninguém aqui está falando de meritocracia, a gente está falando de relações. Exatamente. Exatamente. Legal. Agora a gente falando de relações, assim também, Helena, aproveitar esse gancho para a gente colocar. E, cara, relações também, muitas vezes a gente também tem que quebrar alguns paradigmas, porque a gente, hoje em dia, tem que ter também uma visão de incluir, né? Tem que ter um trabalho de, cara, incluir minorias, de trazer isso para dentro, porque, assim, é uma realidade que você vai quebrar em vários níveis, né? A inclusão pode acontecer em vários níveis, né? E o Pro acho que tem algumas iniciativas bem legais, assim, para inclusão, inclusive de meninas, para vir para a área, né? Você quer falar um pouco sobre isso? Exatamente, Joel. Bom, a gente sabe que hoje o universo de tecnologia ainda é dominado por homens, né? Esse cenário ele vem mudando, né, nos últimos anos. E do nosso lado, como pro, a gente tem um esforço de ter 50-50-50, né? Então, 50% de mulheres, 50% de homens. O que a gente percebe no nosso processo seletivo? A gente tem mais mulheres que se inscrevem, mas no fim, Sério? a gente tem mais mulheres, mas no fim, a gente tem mais homens aprovados. E a gente fez um estudo para entender por quê. E as meninas desistem no meio do caminho, né? E a gente foi tentar entender, falar, por que não desiste? Não é que ela não passou, ela desistiu, né? E aí a gente entendeu, claro, que tem uma questão histórica, né? Menina, eu aprendi a brincar de boneca, ninguém me deu um computador, né? Hoje em dia já é um pouco diferente. Então acho que tem sim um histórico de mostrar que a gente é capaz, né? Que as mulheres podem trabalhar com isso, que qualquer pessoa pode, né? Aqui eu não quero fazer uma distinção de gênero, porque eu acho que isso já até é meio ultrapassado. Eu acho que todo mundo pode ser o que quiser, mas a gente vem fazendo um movimento para ter mais mulheres, para ter diversidade também de raça, porque a gente acha que isso é muito produtivo, né? Quanto mais pessoas diferentes a gente tiver dentro de uma empresa, mais riqueza a gente vai ter, vai produzir mais renda, isso vai ser muito bacana. Então, do nosso lado, a gente busca fazer esse trabalho com as meninas, né? De trazer mulheres de tecnologia que são super bem-sucedidas, para mostrar que sim, é possível. Ainda estamos um pouco atrás do nosso objetivo, mas eu acho que a gente aos poucos vai conseguir, e que cada vez mais as meninas também queiram fazer tecnologia, porque assim, existe um gap gigantesco, né? Já precisa ter homem, mulher, precisa ter todo mundo, né? Sim, sim, Para sim. preencher todas as vagas de tecnologia. Então, a gente também faz esse esforço dentro do PROA para trazer mais mulheres, para inspirar mais mulheres, mais meninas, a que elas tenham vontade de trabalhar com tecnologia também, né? Então, acho que é um pouquinho desse o nosso olhar
de incluir todos, né? Porque todo mundo é capaz de. Eu acho legal isso vir, né, de uma CEO, né? Essa é uma bandeira, né? Eu acho sensacional isso vir de você, né, do Sutupro, porque eu acho que, pelo menos o que eu sinto com o pessoal que eu converso, ainda existe. Eu não sei se a palavra é medo, eu acho que mais a palavra sim é receio, sabe? Ainda existe muito receio, e eu acho que. Não que o nosso mercado ele é livre de problemas, o mercado de TI não é livre de problemas, mas eu acho que assim, a gente tem ensinado bastante coisa, sabe? Para muito mercado por aí. A gente precisa evoluir, a gente precisa melhorar, com certeza. Mas, assim, eu acho que essa cabeça hoje em dia está muito mais aberta e fica o convite, né? Fica o convite. Se você né, tá começando a migrar para TRI, é uma menina que sonha ter um futuro brilhante na frente, vem. Esse mercado é um mercado que eu acho que está cada vez mais acessível e está dando aula aí para muitas áreas ainda que estão anos-luz atrás do mercado de TI. Então, sim, tem muito espaço, sim, ainda existem problemas, mas ninguém aqui vai fechar a porta na tua cara. E sem contar que assim, né, o importante é a gente sempre dar o suporte. Então, se acontecer algum problema, pode ter certeza que você vai ser ouvida, né? Pode ter certeza que vai ter um espaço para melhorar e sem medo, que com certeza a nossa ideia é que essa diversidade alcance cada vez, talvez não 50-50, mas até às vezes 60, 70, depende do local, depende da região, depende de quais que são as condições, né? Então, é importante sempre deixar as portas abertas. E eu acho que o nosso trabalho, assim como o do Proa, como o da Câmara, é formar, né? Eu brinco que o meu trabalho é quase evangelizar. É mostrar as possibilidades, é mostrar que esse jovem é capaz, é mostrar que existe um caminho. A escolha é sempre do jovem, mas eu também acho que a gente evoluiu muito e eu acho que a área de tecnologia está muito à frente das outras áreas nesse quesito. Acho que muito se deve pelo fato de existir uma demanda gigantesca, então precisa de muita gente, e aí você abre, né? Você tira algumas premissas ultrapassadas, mas eu acho que a área de TI vai dar aula para muita gente e eu acho que o nosso papel, e é assim que a gente se posiciona no PROA, a gente não levanta bandeira, a gente gosta de formar, de mostrar quais são os caminhos, né? O PROA nunca vai dizer, faça isso. A gente vai falar, existem esses caminhos, a escolha é sua, você é o protagonista. A gente só vai estar aqui e segurar você o que você tomar a decisão, mas a decisão é sua e o nosso papel aqui é formativo. É de formar e não é de ficar levantando bandeiras, porque a gente tem muitas bandeiras. Senão eu ia ficar só levantando bandeira, que tem umas 10 bandeiras para levantar. O que a gente quer é que as pessoas reflitam a respeito, empresas, e também todo mundo, para ver que o mundo mudou e que a gente precisa de pessoas diferentes, que a gente precisa buscar esse novo perfil. E eu acho que o mercado está caminhando bem mais rápido do que eu imaginava para isso. E o nosso papel aqui é continuar. Eu brinco que o óbvio precisa ser dito todos os dias, é ficar reforçando o nosso papel de formador e também de formador de opinião, por que não, para ter melhores práticas. De empregabilidade, né, em todas as empresas. Então, acho que é um papel super importante, mas eu super concordo que tecnologia está puxando essa bandeira e é uma bandeira importante, viu? Acho que é super legal. A gente está numa época que a gente precisa voltar a aprender a debater, né? A gente precisa voltar a aprender a aceitar ideias diferentes, né? Porque hoje, ou você é do meu time ou você não é do meu time, né? Eu fico muito com esse sentimento, assim, né? Que um lado sempre está totalmente certo ou totalmente errado. E na realidade não é assim, né? Na realidade é diversificado. Às vezes vai estar certo, às vezes vai estar errado, às vezes vai falar besteira, às vezes não vai. Então, assim, não adianta a gente achar que um lado vai estar 100% certo, que não vai estar, né? Seja política, religião. Exatamente. E eu acho que o bacana é a discussão. Imagina você ter um argumento sobre um assunto e alguém te convencer que o seu argumento não é válido e que o dele é, e você aprender uma coisa e ter uma nova perspectiva, né? Eu acho que isso é muito melhor do que você escolher um lado, né? Então, eu acho que a gente precisa discutir mais e discutir de forma sadia, com diálogo aberto, inteligente, né? Porque eu acho que esse é o caminho para a gente resolver os nossos problemas, que não são poucos, né? No Brasil, nas empresas, tem muita coisa ainda para a gente resolver. Extremismo nunca é bom. Independente de qual lado for, se é direita ou esquerda, extremismo nunca vai agregar nada. Exatamente. A gente tem que ter equilíbrio, né? O ponto é sempre o equilíbrio. Aline, eu queria agradecer, primeiro de tudo, você ter aceitado esse convite. Eu acho que assim, a tua presença aqui é mega importante para quem está ouvindo, para quem está buscando um caminho. E o que a gente quer, uma dessas coisas é dizer, não, ok, tem um caminho aqui que a Câmara fornece, mas tem vários outros caminhos.
que a gente colocar aí. E isso é importante porque eu digo e repito, a gente vive numa bolha. Quem está dentro aqui disso acha que é fácil, acha que é tranquilo. Cara, não é tranquilo, não é fácil, mas tem vários locais aí, como o Proa, ou F Câmara, que estão dispostos aí a te ajudar nessa jornada. Então, você vir aqui colocar essas ideias, colocar com você na posição que você está hoje, eu acho importante e fala com o público aí que realmente está precisando desse toquezinho para simplesmente chegar agora lá e apertar o botão. Faltar esse empurrãozinho, tá? Então, obrigado e deixar um espaço aqui para ti, para mandar aí uma mensagem para quem que você quiser. Bom, Joel, primeiro eu queria super agradecer pela oportunidade. Para a gente é um prazer, como Pro e como Aline, falar sobre esse tema que é o tema das nossas vidas, é o que a gente acredita, é o que a gente faz todo dia. Então eu queria fazer um convite a todos os jovens. Acho que quero deixar os recadinhos de que não tem almoço grátis, a vida não é fácil mesmo. Mas se você entregar um pouco a mais do que se espera de você, com certeza você vai longe. Então, acho que é isso. Entregue mais, se esforce, pense sobre sua carreira. A carreira é sua, a vida é sua. Não deixe essa responsabilidade com ninguém, né? Leve isso para frente. E queria também deixar aqui minhas redes sociais, todo o LinkedIn, Aline Dalmagro, se vocês quiserem. Eu faço alguns textos lá sobre carreiras, então quem quiser acompanhar também. E também acompanhar as redes sociais do Instituto Proa, no nosso Instagram, no LinkedIn, também a gente está lá dando várias dicas de primeiro emprego, o que fazer, o que não fazer, e muitas oportunidades. E quem quiser se inscrever no Proa, é só entrar no nosso site, proa.org.br, e se inscrever nos nossos cursos, que vai ser um prazer ter vocês com a gente. Maravilha, maravilha. E para você que está com a gente aqui até o final, espero que tenha sido uma dica aí vitaminada para a sua carreira, para você dar muito passo. Então, está com aquele medo, está com aquele receio, eu acho que aqui hoje é o mais importante que a gente reforçar que não tem essa necessidade. Se livra disso e se, como a Aline disse, se não for com coragem, vai com medo mesmo. O mais importante é você sair do lugar. Então, obrigado mais uma vez, você que escutou a gente aqui até o final e até semana que vem. Valeu!